Olá alunos, tudo bem? Professor Wesley, aula 006 do dia 27 de abril de 2020, né? Olha, na aula de hoje nós vamos fazer algo diferente, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos ambientais que têm ocorrido no nosso planeta, principalmente por causa das ações antrópicas, vocês vão ver aí. E hoje nós vamos utilizar também o blog. A plataforma aqui vai ser o blog, eu vou estar mostrando e a gente vai estar comentando aí e explicando a vocês. Tem o texto da aula anterior e depois disso tem as atividades aí abaixo, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula. Bem, alunos, então vamos lá. Olha, na aula anterior nós estávamos trabalhando sobre o homem e o meio ambiente. O homem sempre está modificando o meio ambiente. E como nós vimos aqui no nosso blog, aqui no site, que o homem é a relação entre o homem e o meio ambiente. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o que é o espaço geográfico. O espaço geográfico são as alterações que o homem tem provocado no meio ambiente. Qualquer tipo de impacto que é causado pelo ser humano é chamado de espaço geográfico. Porém, é muito importante a gente destacar aqui que impacto ele pode ser positivo e também negativo. E é isso que nós vimos aí na aula anterior, que fala sobre os impactos positivos e negativos que o homem tem provocado no meio ambiente. Quando eu falo de impacto, essa imagem representa muito bem porque é o homem com o martelo impactando a natureza, que é o planeta Terra. O homem está usando essa ação de impactar aí para modificar o meio ambiente. Essa modificação que o homem faz no meio ambiente, nós a chamamos de ações antrópicas, que são as ações que o homem, essas modificações que o ser humano tem feito no meio ambiente. Quais são esses tipos de ações que o homem tem provocado? São de várias formas, né, diferentes. Nós vamos começar aqui com os pontos negativos. Lembrando que eu deixei destacado em verde aí para os alunos copiarem, né, para ter no caderno, por isso que eles estão destacados em verde aí. Assim como vocês acessaram o blog, esse aqui é o blog também da mesma forma. Então vamos lá. Algumas ações antrópicas negativas para o meio ambiente. Negativo é aquilo que não é bom para o meio ambiente, para a natureza, né? O homem ele tem utilizado a natureza desde o primórdio. O homem ele sempre foi dependente da natureza. Das árvores, do oxigênio, da água. O homem é dependente da natureza e sem a natureza é impossível a vivência do ser humano. Então nós necessitamos dela. Esse impacto ele vai iniciar o negativo principalmente na Revolução Industrial. Lá muitos anos atrás, lá na Inglaterra, eles iniciam a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? De uma forma bem sucinta é falar que é o surgimento das máquinas. Surge as máquinas dentro das fábricas que vai substituir a mão de obra do ser humano. Então, quando cria-se essas máquinas, no primeiro momento, elas funcionavam pelo vapor. Precisava queimar o carvão e a queima do carvão liberava já alguns problemas aí na atmosfera, né? Que é os poluentes. Então, as indústrias, ela provoca vários problemas. Até os dias atuais ainda gera muito problema a indústria de modo geral. Porque a indústria ela necessita de quê? Matéria-prima, ou seja, recursos naturais. Tem que explorar os recursos naturais para que essa indústria possa funcionar. Sem a indústria, você vai ter os recursos naturais. Com a indústria, de forma consciente, se o homem tivesse a consciência,
ele poderia muito bem utilizar na indústria os recursos naturais e replantar, recriar ou buscar soluções para minimizar aquele impacto. Mas hoje o homem ele só pensa principalmente no lucro, em dinheiro, né? E deixa de lado a vegetação, os recursos naturais, né? Outro problema que nós temos aí é o desmatamento. O desmatamento ele gera uma grande poluição. Ele gera poluição no ar, quando é das queimadas, a liberação de gases na atmosfera, quando ele também é inundado para a criação de uma barragem, ou quando se alaga um determinado lugar. Então, ele vai provocar várias alterações também no meio ambiente. Lembrando que as árvores ela têm um papel fundamental na vida do ser humano. Por que isso, professor? Porque sem as árvores não há a purificação do ar. Porque as árvores ela pega o gás carbônico e transforma o gás carbônico em oxigênio, que é aquilo que nós utilizamos então para nossa sobrevivência. Ah, professor, isso só vem das árvores? Não, também vem das algas dos oceanos, tem outras formas, mas as árvores também ela tem uma grande importância aí para nós, né? Tudo isso são alguns tipos de ações antrópicas, que são as ações que o homem faz no meio ambiente e pode fazer algum tipo de modificação. Isso vai trazer alguns agravamentos, né? Aí nós falamos sobre a indústria que gera gases e também o desmatamento. Isso ele vai trazer um problema pra gente, principalmente aqui, ó, aquecimento global. Como se fosse esquentar o nosso planeta. O nosso planeta ele está esquentando. Tanto que existem alguns cientistas que já fizeram pesquisas desde a Revolução Industrial até agora. Estima-se que o planeta ele já esquentou entre 1,5 grau e 2 graus. Então, parece ser pouca coisa, mas é uma grande quantidade. Isso faz com que derreta as calotas polares, animais perca seu habitat natural. Então, é algo que vai fazer um agravamento aí para o aquecimento global, tanto o desmatamento quanto as indústrias, né? Esse aquecimento global vai contribuir ainda mais para os gases do efeito estufa. Então o planeta está virando uma estufa, está esquentando e vai chegar num momento que o ser humano ele não vai suportar mais viver aqui. Então isso está fazendo criar uma anomalia no nosso planeta. E as causas do aquecimento global também estão associadas ao desmatamento, à queima de combustíveis fósseis, que é o petróleo, que é um recurso também natural e finito, ou seja, algum momento ele vai acabar, ele vai chegar ao fim aí o uso dos combustíveis fósseis. Outro grande problema que nós temos aí é a maré negra. Tenho certeza que muitos alunos talvez nunca tenham ouvido falar sobre a maré negra. A maré negra é o derramamento de petróleo, né? Pode ser provocado de forma natural ou algumas vezes também em transporte de navios, na retirada desse petróleo, acaba derramando ele no oceano, no mar ali, provocando vários problemas. E nós temos esses problemas. No ano passado mesmo nós tivemos um problema aí na costa do Brasil que começou a aparecer uma grande quantidade de petróleo. Morreu vários animais. Então isso é provocado pela maré negra. Tudo isso são problemas para o ser humano e também para a vida dos animais que habitam ali o meio marinho, né? Então eles necessitam ali, muitas vezes ele tem que se alimentar, tem que chegar próximo do litoral, e aí quando o óleo se prende a esses animais, ele não consegue nadar direito, atrapalha a respiração, então ele acaba morrendo.
Outro problema que nós falamos é sobre o desflorestamento, ou seja, é a retirada da vegetação, a destruição dos habitats naturais dos animais. Se não tem floresta, muitos animais não vão ter onde viver. Essas espécies elas vão acabar morrendo, né? Sem o habitat natural, ou então ela vai procurar outro lugar aí para ir morar. Outro problema são o uso dos recursos hídricos. Olha, o planeta Terra, ele tem esse nome planeta Terra, mas deveria se chamar planeta Água, pois é um planeta que tem uma grande quantidade de água. 70% do nosso planeta ele é somente água. Só que nós temos aí outra questão. Desses 70%, a grande maioria é a água salgada. E apenas uma pequena parte, vamos colocar bem pouca mesmo, mais precisamente em torno de 3% desse total é água doce. E é essa água doce que é o problema. O problema é a solução, porque sem água doce nós não conseguimos sobreviver. Mas é o problema porque nós estamos fazendo o uso inadequado desses recursos hídricos. O que é isso? O desperdício, a poluição, o uso excessivo, tudo isso faz prejudicar ainda mais a utilização da água. Ela vai piorando a sua qualidade. Então, desses 3%, o Brasil, que é um país muito grande, é o 5º maior país do mundo, nós temos bastante água. Nós temos um território muito grande. Nós temos aqui no nosso país grandes reservas de água. E mesmo assim nós temos regiões brasileiras que não têm água, que é o caso do Nordeste. Agora pensa, um dos países que tem mais água do mundo sente necessidade de água, né? Então, futuramente, houve uma campanha há uns 10 anos atrás que se falava da Igreja Católica, que falava água fonte da vida. E alguns cientistas e estudiosos fizeram uma pesquisa e falaram que em 2050 começaria a faltar água no mundo. Na verdade, a água já está faltando em vários lugares do mundo já tem muito tempo. E a situação está piorando. E um dos principais motivos disso é a poluição que o homem tem gerado na água. O desperdício, a intoxicação com produtos. Então, o esgoto que cai, o derramamento de esgoto que cai ali num rio, num afluente, tudo isso vai gerar problema. E algo que vai contribuir ainda para esses recursos hídricos aí, ter esse problema, é a urbanização. Para você, o que é a urbanização? O crescimento desenfreado das cidades, sem estrutura, sem nada. O crescimento da cidade. Até 1960, tinha muitas pessoas que viviam mais no campo do que na cidade. Depois, com o êxodo rural, que foi a obrigação do povo sair do campo e mudar para a cidade, foi aumentando o processo de urbanização. As cidades foram crescendo mais. Hoje tem muito mais gente nas cidades do que no campo. A zona rural hoje é poucas pessoas que moram na zona rural. Então, como as cidades elas multiplicaram e cresceram bastante, afeta também o meio ambiente. Primeiramente porque para a construção de um novo bairro, eles vão ter que destruir uma nascente, eles vão ter que tirar a vegetação dali, eles vão ter que impactar o meio ambiente. Mais uma ação antrópica aí que o ser humano está provocando no meio ambiente. Então gera mais um problema. Outro problema aí que vem é a falta de estrutura, falta de esgoto, falta de tratamento. Então a cidade cresce, a quantidade de esgoto aumenta, o lixo aumenta e muitas vezes não há um tratamento adequado, né? Então, hoje nós sabemos que para a manutenção da vida do ser humano é necessário ter pelo menos uma coleta e essa assistência básica aí de esgoto, água tratada, né? Então, mas muitas cidades, a maioria das cidades brasileiras, ela não tem. Então, com o processo de urbanização, com o crescimento da urbanização, só fez ainda provocar ainda mais problemas, né? E os recursos hídricos é uma demanda maior, porque precisa de água para sustentar essa cidade. E da mesma forma, essa mesma água ela sai dali poluída, né?
Então gera problema para o meio ambiente. Então nessa imagem aí nós vemos a representação do planeta Terra, né, de todos os continentes aí, e mostra o símbolo da reciclagem. É importante a gente reciclar para que a geração futura tenha os mesmos recursos que nós temos. Mas não é só pontos negativos. Se a gente fosse falar de ponto negativo, a gente passaria aqui o dia inteiro falando de pontos negativos. Tem alguns pontos que também são positivos. Algumas ações que o homem faz no meio ambiente que são consideradas positivas, principalmente quando ele se preocupa com a natureza, principalmente quando ele tem a atitude de desenvolvimento sustentável. Professor, o que é isso? Desenvolver economicamente, ganhar dinheiro, mas de forma sustentável, sem agredir a natureza, sem destruir a natureza, ou então pelo menos recuperando esses problemas. Então são alguns exemplos aqui, eu coloquei vários exemplos diferentes, aqui são 5 tipos de exemplos de ações positivas que o homem tem causado no meio ambiente. Um dos casos, reflorestamento, são aquelas áreas que já foram degradadas e o homem vai lá e replanta. Eu acho que o reflorestamento tem que ser com um tipo de vegetação que existe naquela região. Então não vai adiantar nada eu pegar aqui no estado de Goiás, na nossa região, onde a vegetação que predomina é o cerrado, e eu querer plantar aqui vegetação lá do litoral, Mata Atlântica. Não vai dar certo. Eu acho que o reflorestamento tem que ser feito de acordo com cada tipo de vegetação. A segunda ali fala dos filtros nas indústrias. O que é isso? É aquela fumaça que sai a fazer um filtro ali para que essa emissão de gases ela seja menor ou praticamente nula. Ou que se use produtos ali para que não aconteça isso. Até mesmo para acabar com essa poluição na atmosfera. A utilização de produtos biodegradáveis. São aqueles produtos que possuem um tempo menor para a decomposição. Nós temos aí no meio ambiente produtos que eles não vão vai ser indeterminado o tempo de tempo que vai ser gasto para ele se transformar em produto natural. E aí nós podemos citar um exemplo de vidro. O vidro mesmo ele pode ficar milhares e milhares aí de anos e ele não vai conseguir se decompor por inteiro. Plástico, então também leva muito tempo. Então, como nós já vimos, nós já trabalhamos isso numa aula anterior, tem vários produtos aí que vão levar muito tempo. Outro ponto positivo seria incentivos políticos para a educação ambiental, para que a população entenda que ela depende do meio ambiente. Aí com isso, ter as reuniões, engajar o presidente, o prefeito, o governador, a população, todos para que a gente possa abraçar o meio ambiente e poder defender ele, não só destruir, como sempre acontece, né? E aí, a número 5 seria a recuperação das matas ciliares. Matas ciliares são aquelas que ficam próximas a um curso de água, a um rio ou de uma nascente. Ela é chamada de mata ciliar por causa esse nome ciliar lembra os cílios dos nossos olhos. Por incrível que pareça, os cílios ele faz proteger também os nossos olhos. Ah, como assim, professor? Qualquer coisa que venha no rumo do seu olho, primeiro bate no cílio e automaticamente o seu olho, a pálpebra vai fechar para proteger o seu olho. Então a mata ciliar ele serve para isso também, para proteger ali o leito do rio, as beiradas, para não acontecer erosão, para que aquele curso de água não chegue ao fim. Então é uma forma também de prevenção ter a mata ciliar. Inclusive existe algumas leis aí que protegem ela e que todos que tem terra e que tem um rio passando lá é obrigação ter essa mata ciliar, uma forma de reserva, né? Então nós temos nessa proposta número 5 que é a recuperação de matas ciliares, né, do solo.
Outras ações que são positivas é poupar energia, uso de recursos hídricos de forma consciente, criar hábito das coletas seletivas, que é muito pouco ainda no nosso país. Eu acho que poderia aumentar para melhorar cada vez mais. Tem várias pessoas, aquelas pessoas que são os recicladores, que muita gente, as pessoas discriminam, tratam mal, xinga, fala que são lixeiro, outras coisas. Aquelas pessoas são os verdadeiros heróis, porque todos os dias eles estão ali defendendo o seu pão e, além disso, contribuindo para o nosso planeta ser um lugar melhor, viu? Então um forte abraço aí para todas as pessoas que são os recicladores, e essas pessoas são verdadeiros guerreiros, e tem um grande parabéns a essas pessoas, né? Quem dera se todo mundo tivesse o hábito de pelo menos fazer a seletividade do seu lixo, separar tudo, para quando chegasse até essas pessoas ficasse mais fácil. E eu acho que a nossa cidade precisa de um projeto de coleta seletiva aí, tanto para facilitar a vida desses trabalhadores, quanto melhorar a situação do meio ambiente da nossa região, né? Não descartar aí o lixo na rua, que é algo muito comum, né? Aquele papelzinho de balinha, aquele chiclete, tudo. Muitas vezes a gente pega até sem perceber, acaba jogando ali do chão. É só um papelzinho de balinha, mas pensa, se a gente for 10, 100, 1000, 1 milhão de pessoas, todo mundo jogando ao mesmo tempo, vai gerar grandes problemas, né? E outros a evitar o uso de produtos descartáveis, né? Aquilo que joga fora muito rápido, tudo isso gera problema e poluição ao meio ambiente. Eu posso citar um exemplo da garrafa PET. Hoje nós temos um grande problema com as garrafas PET. As PETs hoje, ela inundam o nosso planeta, ela inunda bueiro, elas estão presentes no rio, ela leva muito tempo para decomposição. E aí algumas indústrias criam os refrigerantes que são retornáveis, né? Tem a garrafa de vidro, tem aquela que é o plástico mais resistente, e eu acho que esse é o caminho certo para não ter problema no meio ambiente. Então, meninos, essa é a nossa aula de hoje, onde eu explico para vocês sobre essas ações que o homem tem provocado, que são as ações antrópicas, tanto positiva quanto negativa no meio ambiente. As ações negativas eu ainda acho que é mais do que as positivas, mas se a gente todos contribuir com a sua parte, nós vamos chegar num futuro melhor, e as gerações futuras, nossos filhos, netos, vão ter um planeta aí melhor para viver, porque senão eu penso que daqui até 50, 80 anos à frente, água, árvore, esse ambiente que nós vivemos nos dias de hoje vai ficar para o passado e não vai existir, como já foi nos tempos dos nossos avós e bisavós, que já foi diferente, né? Olha, tem a atividade aí sobre essas questões. Se você tiver dúvida aí, pode voltar lá na aula anterior, que tem o texto. Ele está embasado somente nesses textos da aula anterior e também nas explicações, tá bom? Forte abraço para vocês, até a próxima aula e valeu!